Jones Manuel, militante do PCBR, explodiu em acessos ao humilhar o Kim Kataguiri, o protegido do MBL, e mostra como Kim apoia Nunes, quem ele chamou já de corrupto, inclusive. Vamos entender toda essa história, porque o Pedro Zambarda gosta dessa pauta, hein? Eu vou chamar ele aqui no Plantão do Meteoro. Ah, se tem MBL do meio, Pedro Zambarda já tá coçando a mão. Deixa eu chamar o Pedro aqui na tela. O arroba do Pedro tá aqui, ó, Pedro Sólidos, pra você seguir o Pedro. E aqui o meu arroba lu.júnior pra você me seguir também, mas é claro, só se você quiser. Pedro, ainda tá rendendo esse debate? Porque realmente... Tá rendendo humilhações, né? Humilhações ao MBL. Acho que o negócio no Inteligência Limitada ali não funcionou muito bem pro Kim, ele ficou irritado, ele tentou fazer os cortes. E aí o Meteoro Brasil faz o serviço para vocês e mostra o que o Jones Manuel teve que explicar, Lúcio, porque o Kim Kataguiri, segundo a imaginação da Universidade de Loucos do Kim Kataguiri, o Brasil já foi governado pela esquerda. O Brasil já teve aí o grande consórcio comunista como presidente, o camarada Fernando Collor de Mello como presidente da República, o camarada José Sarney como presidente da República. E eu achei bem interessante que o Jones explicou direitinho os governos, inclusive falou corretamente que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma são governos liberais com um viés social. Eu só discordo do Jones um pouco quando ele fala que o governo mais de esquerda que o Brasil teve foi o do João Goulart. O do João Goulart ainda era moderado, né? Que ele tentou fazer, tipo, o mínimo pelo Brasil, que é uma reforma agrária, e aí tome o país 21 anos de ditadura militar, né? Então foi basicamente o que a gente passou nos últimos anos. A gente teve alguns avanços trabalhistas no máximo, mas o Brasil é um país de liberaleco e de reacionário, então a gente precisa contar isso para as pessoas. Eu acho legal começar por esse corte, Lúcio, em que o Jones explica direitinho por que a esquerda nunca mandou no Brasil. Comentários. Eu acho que o Jones não concorda. Vamos lá. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado, você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso, assim, é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada não é o elemento dominante e a economia de mercado é a economia brasileira. Pronto. Então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita. Não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda. Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura era o quê? De esquerda? Comunista? Comunista. Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo para o mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí, interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo da esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto, os governos Lula e Dilma, governos social-liberais, de centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim. Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado? Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas
para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada, e vai começar o próximo bloco, eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também, desoneração da folha. Mas eu quero ver você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Não, e assim, quando ele fala do governo João Goulart, ele está falando de um governo trabalhista. Eu não acho que é um governo de esquerda. O governo Getúlio Vargas, que foi uma ditadura, também era um governo trabalhista, era de direita. Então, assim, e aí vira o Kim falando que a esquerda já governou o Brasil. Os governos brasileiros sempre foram puxa-sacos do Império Americano e sempre foram governos empresariais. O MBL não é novidade nenhuma. O MBL não passa de um bando de arruaceiros filhos dessa mesma elite que continuam fazendo e propagando os golpes que retrocedem os mínimos avanços sociais que aconteceram nesse país. Então é uma piada que o Kim Kataguiri fale isso, e muito bom que o Jones Manuel pontue muito bem que esses caras são uma cambada de mentirosos. E aí tem a segunda parte, o outro corte aqui que eu deixei separado, Lúcio, que essa parte é maravilhosa. É quando o Kim Kataguiri diz que ele é contra o Petrolão, contra o Mensalão, mas ele é a favor do Ricardo Nunes, que bota um rombo bilionário na cidade de São Paulo. Vamos ver juntos. O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Na entrevista para o My News, na sabatina do My News, ele falou isso abertamente. Pra vocês terem uma ideia, pega aqui até os dados para citar certinho, o Ricardo Nunes gasta mais com obras sem licitações do que todos os últimos 4 prefeitos de São Paulo juntos. Mais de 300% de aumento de obras sem licitação. Isso comparado com os 4 últimos prefeitos. Se você comparar só com Bruno Covas, é mais de 8.000% de aumento de obras sem licitação. O Tribunal de Contas do município afirmou que tem fartos indícios de corrupção, inclusive fatiando obras para deixá-las mais caras, né? E contratar os amigos, que são basicamente 12, 14 empresas que fazem essas obras sem licitação. E dos 80 milhões gastos com algumas obras emergenciais que o TCM fez a vistoria, se percebeu que, no mínimo, metade, 40 milhões, são de obras inúteis. Aliado a isso, o Ricardo Nunes não gastou o mínimo constitucional da educação. Toda a prefeitura é obrigada a gastar 25%, né, da sua receita com educação. O Ricardo Nunes está com a representação que foi feita por vereadores de oposição, em que ele deixou de gastar 1,7 bilhões em educação. E em 2021 e 2022, o Ricardo Nunes, para tentar cumprir o mínimo constitucional da saúde, ele gastou 30% do orçamento, aliás, disse que gastou, né, fez o empenho, mas não liquidou, 30% do orçamento em dezembro, para tentar fazer uma maquiagem contábil. Então a gente está falando de um candidato a prefeito que é recordista em obras sem licitação, que tem envolvimento com empresas que ali, com o PCC, né, da Transwolf, da Upbus, que é recorde de obras mal cheirosas, de mau uso do dinheiro público, que não cumpre o piso constitucional da educação e que deixa para fazer o empenho de 30% do orçamento no último mês do ano para tentar fugir do Tribunal de Contas. Kim Kataguiri, por que você está lambuzado, melado na corrupção? Fiquei com 30 segundos ali. Vamos lá. Eu mantenho absolutamente tudo o que já falei sobre Ricardo Nunes. Mantenho aquilo que falei em relação às obras superfaturadas, com os desastres planejados que foram denunciados pelo Tribunal de Contas da União. Mantenho, inclusive, os meus processos contra o prefeito e contra a prefeitura, em razão de todos esses casos que eu estive pessoalmente, fiscalizei e denunciei. Mantenho a minha proposta de seguro anticorrupção para garantir que as obras sejam entregues no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado por contrato, sob pena de uma seguradora ter que pagar por aquela obra e você não ter prejuízo aos cofres públicos. Mantenho a minha proposta de acabar com o oligopólio, com a máfia
indústria dos transportes na cidade de São Paulo, separando aquilo que é licitação de capital, ou seja, aquele que vai investir na garagem, aquele que vai investir na compra do ônibus, da licitação da operação, que é aquele que vai ter o cobrador, vai ter o motorista, para a gente quebrar esse oligopólio histórico que tem na cidade de São Paulo e que se mantém na gestão de Ricardo Nunes, quebrar inclusive os contratos com as empresas de transporte ligadas ao PCC, cujos contratos foram assinados pelo Barreirinhas, quando era secretário do Haddad, o próprio prefeito Haddad se mantiveram na gestão do Ricardo Nunes. Eu mantenho absolutamente todas as minhas críticas e meu posicionamento, e eu tenho toda a independência para falar isso. Não morro de amores pelo Ricardo Nunes, não tô subindo no palanque dele, não tô com praguinha dele, não tô fazendo campanha para ele. O material dos meus 2 vereadores aqui na cidade de São Paulo, que é Amanda Vetorazzo, 44333, e Renato Batista, 44999, não tem a cara do Ricardo Nunes. Agora, vou fazer voto útil nele, sim, contra Guilherme Boulos, que é um invasor de propriedade, um líder de organização criminosa, com um sujeito que tem o apoio do PT, que organizou o maior escândalo de corrupção da história do país, né, que saqueou os cofres públicos, que destruiu o nosso país, que foi o Petrolão, que foi o Mensalão, né, que foi condenado em 3 instâncias, né, o sujeito que foi detido, que inclusive só não foi preso pelo cometimento de crimes porque fugiu da justiça e os crimes prescreveram. Então, a minha crítica se mantém absolutamente a mesma, tenho completa independência para fazer, assim como tem independência para fazer com o PT, e isso sim, de fato, é a demonstração da independência do MBL. Agora, se você achar eu estou envolvido e cheio no lamaçal de corrupção, me cita um caso de corrupção, um caso de desvio, um caso de, sequer de indiciamento, não vou nem falar denúncia, nem falar condenação, falo um indiciamento contra mim ou contra qualquer membro do Movimento Brasil Livre, que você não vai encontrar nenhum, e se um dia houver, eu vou fazer questão de expulsar e eu mesmo cortar politicamente a cabeça do sujeito que fizesse escândalo da MBL. Réplica. Vamos lá. Perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu estou fazendo um voto útil porque do outro lado tá Boulos, que é invasor de propriedade, e tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção. Você acabou de justificar estar apoiando o prefeito, que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício de amigos do prefeito. Estava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campeões nacionais ou na desoneração de folhas, beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Mas eu não subo no palanque, mas na praguinha dos meus vereadores não tem a foto dele. Você tá apoiando ele no primeiro turno. No segundo turno tem um debate ainda, que no segundo turno você vota no menos pior. O segundo turno é redução de danos. Mas no primeiro turno é afirmação de projeto. Você vota em alguém que você tem concordância, sabe? E aí, tu tá votando no candidato que é o mais corrupto da história de São Paulo, que é o sujeito que, inclusive, baixou o IDEB de São Paulo, que tá abaixo do IDEB nacional. É o sujeito que, como eu disse, não cumpre o piso constitucional da educação. É o sujeito que tá falando de qualidade do gasto público nosso debate inteiro. Ricardo Nunes, em 2021 e 2022, deixou para empenhar 30% do orçamento na educação em dezembro, não liquidou o orçamento para tentar fugir do Tribunal de Contas. Pois é, tudo isso que o Jones falou, o Kim não comentou, né? Não, e assim, ele... É o que o Jones falou. Não quer ser coerente, deputado? O que ele falou depois que o União Brasil forçou ele a votar no Nunes. Ele teve a candidatura sabotada. Sai do partido. O Jones saiu do PCB. Para fundar o PCB-R. Então, assim, é contra o Mensalão, é contra o Petrolão, mas é a favor do Ricardão, né, Lúcio? Lambuzado, né? Como diz o... Lambuzado. Tá bom, confesso, me diverti um pouco. Eu também. Mais algum ponto que você queira trazer, Pedro? Só isso, hoje a gente tá apertado de tempo, infelizmente.
Valeu, meu querido. Mas antes de ir embora, um recado especial que eu deixo pra você que tá assistindo. Olha só, youtube.com/tvcringe é o novo canal do Meteoro e tem vídeo novo chegando, hein? O fandom de Pokémon é um dos mais devotados, isso você já sabe. E uma evidência disso é a existência de milhares de jogos criados pelos próprios fãs. É isso mesmo, entre todos eles, um se destacou e ele foi feito, olha só, por um brasileiro. Nesse vídeo especial que tá chegando aí na TV Cringe, a gente vai conhecer esse e outros jogos feitos de fã para fã, aliás, para entender como a Nintendo lida com eles. Assim, em geral, a Nintendo não lida muito bem quando trabalha com as marcas deles, né? Roteiro de Sofia Labanca com apresentação de Ana Lesnovski, ó, tá aqui, ó, na TV Cringe. Brasileiro fez o melhor jogo de Pokémon, tá chegando aqui no dia 2/10, hoje, né? Que você tá assistindo no dia 2/10, tá assistindo depois, já tá lá, já é só chegar e assistir. Fica a dica aí pra você assistir, mas é só se você quiser. Grande abraço, até a próxima.